Rádio Piauí. Bem-vindos ao Maria Vai com as Outras. Eu sou a Branca Viana. Antes de começar o programa, eu queria fazer um convite para vocês. No dia 11 de maio, um sábado, vai ter a Maratona Piauí sobre podcasts, que é uma parceria da revista Piauí com a Rádio CBN. Vai ser no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, e a programação completa vocês encontram no site da Piauí, já tá lá. Eu e grande elenco da Rádio Piauí, que quer dizer o pessoal do Foro de Teresina, estaremos lá recebendo alguns dos melhores podcasters brasileiros. Se além do Maria, você é fã de outros podcasts, você realmente não pode perder esse evento. E também, se você só ouve o Maria e não conhece outros podcasts, é motivo melhor ainda para aparecer por lá. E aproveita e assina o Foro de Teresina no seu celular agora, enquanto você está ouvindo a gente. Esse é o podcast de política da Piauí que vai mudar a vida de vocês, ou ao menos vai ajudar a entender um pouco melhor tudo isso que está aí. A gente aqui no Maria já explicou, mas não custa explicar de novo para quem está chegando agora, que nessa temporada o assunto é como as questões relativas ao corpo da mulher influenciam a carreira e a vida de cada uma. Nesse quinto episódio da segunda temporada, a gente vai voltar num tema que deve aparecer em todas as temporadas do Maria, que é a maternidade. A gente sabe que a maternidade é um dos grandes obstáculos para o avanço das mulheres no mercado de trabalho. Sabe-se também que 70% das mães com filhos pequenos trabalham fora. Então, quem é que fica cuidando dessas crianças? Todas nós precisamos de alguém para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente trabalha. E essa ajuda, com frequência, não existe, nem por parte da família, nem por parte do Estado. E o cuidado com as crianças continua, mesmo em 2019, sendo tratado como um problema de cada mulher, de cada mãe, de cada família, e não como uma questão estrutural que precisa ser resolvida pela sociedade. Isso caso a raça humana queira continuar a se reproduzir. Nesse episódio, a gente vai conversar com duas mães que tiveram experiências bastante diferentes. A primeira é a cientista gaúcha Nádia Peste da Silveira. Então aconteceu assim das pessoas dizerem: você vai deixar o filho com o pai, ele vai fazer as vezes de mãe. E a gente dizia: não, ele vai fazer as vezes de pai. Porque eu era mãe, ele é o pai, se ele vai ficar com o pai, ele vai fazer as vezes de pai. Me parecia um pouco estranho, talvez porque eu fosse muito jovem. E a gente sempre foi bastante livre, assim, em termos de pensamento e ação. Mas claro que isso traz um certo sofrimento. E a segunda é a cozinheira carioca Pete Lacerda. E aí entrou um outro chefe que começou a falar que isso era frescura, que eu tava fazendo corpo mole, você tá grávida, não doente. Por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher, porque mulher inventa sempre esse negócio de engravidar. Esse negócio de engravidar. Foram essas palavras, esse negócio de engravidar. Eu nunca vou esquecer isso. Meu nome é Nádia Peste da Silveira, eu sou casada 2 vezes, tenho 2 filhos adultos, uma neta, e eu sou atualmente diretora do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora na área de fisicoquímica de macromoléculas, que é uma área que tem bastante utilização em ciência de materiais. Como foi que você se interessou por ciência e por que você virou cientista? Você vem de uma família de cientistas? Na verdade, meu pai era farmacêutico autodidata e ele tinha uma farmácia e ele manipulava fórmulas na sua farmácia no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu me interessei pelas formulações, pela forma como ele trabalhava, e ele me deu um livro sobre Madame Curie, então eu tinha 13, 14 anos e acabei me apaixonando pela área. Você tem 2 filhos, o mais velho tem 33 anos, Isso. né? Então você teve filho bem cedo, né? Você se casou com quantos anos? Sim, quando eu casei a primeira vez, eu tinha 21 anos. E, na verdade, era uma época em que, para podermos viver juntos, a gente casava e tal, para justificar. E foi por isso que você casou? Então, casamos e fomos fazer uma aventura. Moramos na África. Meu filho mais velho nasceu em Moçambique. E o segundo filho nasceu já bem depois, 11 anos depois, já numa segunda relação, né, com a pessoa com a qual eu vivo até hoje. Eu fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Maria, fiz o curso de Química Industrial. E então eu fui fazer uma experiência profissional, trabalhei como química em Moçambique, em Maputo. Trabalho com os têxteis produzidos lá. Então lá eu vivi 3 anos, depois retornei ao Brasil, ingressei no mestrado. Depois recebi uma bolsa do DAAD, que é uma instituição que financia bolsas de doutorado na Alemanha. Passei lá, então, o período de doutoramento. E você teve o seu filho, então, em Moçambique, né? Mas Sim, você trabalhava como química na indústria têxtil. Como é que você fazia com o bebê?
Na realidade, o meu primeiro filho eu tive ao final do meu contrato. Então, eu fiquei aproximadamente 8 meses podendo ficar com ele. Na época, eu estava no interstício de retorno ao Brasil, então eu fiquei desempregada. Então, os 8 primeiros meses eu fiquei mais dedicada a ele. Quando ele fez 6 meses, eu coloquei numa creche, adaptei e passei a trabalhar para ingressar no mestrado. Então, quem me auxiliava nessa época era o pai, que sempre apoiou a iniciativa de eu continuar trabalhando e estudando, enfim. Vocês dividiam as tarefas de cuidado do filho? Sim, as tarefas domésticas, cuidados do filho, desde o primeiro momento. E aí, quando você foi para a Alemanha, como é que foi? Você tinha um só filho, né? Eu tinha um filho, eu estava separada já. E a gente conversou, eu, o pai dele, né, que ele tinha 3 anos e meio, e decidimos que seria interessante eu ir, porque eu tinha a proposta de bolsa de doutorado na Alemanha. Chegamos à conclusão que seria a solução que ele ficasse morando com o pai no Brasil enquanto eu faria os estudos lá. E o foi isso que aconteceu. Normalmente leva quanto tempo? 3 a 4 anos. Eu levei 4 anos para finalizar, de acordo com o previsto, né? Nesse período eu procurei ver o Amaro, eu vim ao Brasil, ele foi à Alemanha com o pai e a gente procurou trabalhar dessa maneira. Eu ficava 1 mês aqui, ou nem isso, voltava. Foi um período trabalhoso nesse sentido, mas eu considero que foi importante porque, de uma certa forma, eu consolidei uma ideia que eu tinha desde o início da minha carreira profissional, e acho que foi importante tanto para mim quanto para a família, de uma forma geral, né? Porque você fica mais feliz quando você faz o que você gosta. Mas, pelo jeito, a tua relação com o pai do teu filho é ótima, e ele é um pai participante. Sim. E ele não teve nenhum problema com você ir embora e ele ficar cuidando do menino, que era pequenininho ainda, né? 3 anos. Sim, 3 anos e meio. Pelo jeito, essa parte... eu atribuo essa característica que a gente tem ao fato da gente ter sido sempre militante político, militante social, e ter sempre discutido muito as questões de humanidade, né, de amor ao próximo, de acolhimento. Então, acho que isso facilitou muito pela forma que a gente sempre teve de ver o mundo. Tanto que até hoje a gente tem uma relação muito boa, familiar, é uma grande família, né? Então, isso foi uma coisa que ajudou a... vocês, seus maridos, todos os filhos, né, mulheres e outras pessoas. Os meus, os seus e os nossos. Exatamente. Então, acho que esse é um aspecto positivo, digamos, né? Todo estilo de vida tem o seu aspecto positivo. Então, isso era uma coisa, de certa forma, até comum nos grupos na época, né? De poder compartilhar os cuidados com filhos, os pais e as mães. Eu acho que é um pouco um sinal da época, né, que a gente viveu, que deu essa oportunidade dessa convivência em grupo e desse entendimento do que é criar uma criança, né, num momento em que você está também crescendo profissionalmente. E as outras pessoas, a sua família, por exemplo, achou o quê? Ou a família dele, pais e... O fato de ter deixado o filho ter ido para a Alemanha, poder me especializar. A família foi bastante acolhedora, tanto a minha quanto a do meu ex-marido. Eu só senti um pouco de depressão social em família mais distante, ou até conhecidos questionarem porque o filho não fica com a mãe, né, e fica com o pai. Então, aconteceu assim das pessoas dizerem: você vai deixar o filho com o pai, ele vai fazer as vezes de mãe. E a gente dizia: não, ele vai fazer as vezes de pai. Porque eu era mãe, ele é o pai, se ele vai ficar com o pai, ele vai fazer as vezes de pai. Me parecia um pouco estranho, talvez porque eu fosse muito jovem. E a gente sempre foi bastante livre, assim, em termos de pensamento e ação. Mas, de uma maneira geral, acho que ainda existe um grande preconceito, sim, com situações em que o filho está sendo cuidado pelo pai e não pela mãe. Então, tem muito essa questão de achar que a mãe tem jeito e o pai não tem, né, que é uma coisa bastante antiquada. Eu tinha muita preocupação, assim, de não passar um viés único, né? E eu lembro de situações, por exemplo, que eu dava bonecas para ele brincar, ou bebês que eram meus, ou, né, ou também outros brinquedos em geral. E das pessoas questionarem o fato de um menino brincar com boneca. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem um pouco a ver, é um pouco o espelho da situação que eu vivi no aspecto profissional. Ah, é menina, então tem que brincar de casinha, né? Ou seja, vai ficar em casa cuidando do filho. É menino, então tem que brincar de, sei lá, de caminhão. De piloto, né? Vai sair, vai embora, vai, deixa, vai fazer a tua vida. Eu acho que essa questão se espelha em muitas situações do dia a dia também, né? Hoje em dia ainda. Você lembra como você reagia quando as pessoas diziam: nossa, mas você vai ficar 4 anos fora, deixar seu filho no Brasil? Qual era a sua reação na época? Eu tinha um pouco de tristeza, mas na época eu me consultei com uma psicóloga que me auxiliou explicando que, na verdade, nessas situações, o mais comum é a mãe ter problema ou o pai
mais comum do que a criança ter um problema. Então ela diz, você que tem que se tratar, não o seu filho. Então eu fiz um tratamento de alguns meses para poder enfrentar a situação, né? E acho que correu bem, porque, claro, a gente fica um pouco impactada, é como se fosse uma cobrança, né? Então, naquela época, até não entendia muito bem. Hoje eu entendo bem melhor, obviamente, porque eu tenho 57 anos, então eu já tenho uma vida passada que me deu várias experiências. Mas, claro que isso traz um certo sofrimento. E aí você, então, voltou da Alemanha ou seu filho tinha quantos anos? 6, 7? Tinha 8 para 9. 8 para 9. Isso. E aí, como é que ficou o arranjo familiar quando você voltou? Então, nós nos reunimos e perguntamos ao Amar se ele queria morar com o pai ou com a mãe. Ele disse que queria morar com a mãe porque tinha ficado um tempo longe da mãe, então ele passou a morar comigo. E aí a gente administrou dessa forma, né? Sempre convivendo, compartilhando espaços. Inclusive, nos 6 primeiros meses que eu retornei, eu vivi com ele e o pai dele. Daí, depois a gente morou em espaços separados. Mas é o melhor relacionamento de ex-marido e mulher que eu já vi. Talvez porque a gente... Parabéns. Obrigada. É que a gente se conheceu muito cedo. Então, na verdade, primeiro namoro e tal. Então, a gente tinha consciência depois que era uma experiência. Foi um primeiro namoro. A gente casou porque queria, mas também porque a gente queria fazer uma experiência juntos. Se não tá dando muito certo, seria melhor a gente tentar outros namoros antes de ficar velho, né? Aí depois você casou de novo e teve outro filho. Sim, eu tive outro filho 11 anos depois do primeiro. Sim, eu tinha 34 anos na época, né? Ele já nasceu aqui em Porto Alegre e viveu conosco até há poucos meses atrás, quando ele completou 22 anos. E também fiz uma experiência semelhante. Quando ele tinha quase 4 anos, eu fiquei 1 ano fora fazendo um curso de especialização, no caso, um pós-doutoramento. Aonde? Na Universidade José Fourier, em Grenoble, na França. Você ficou 1 ano na França? Sim, e ele tinha 4 anos? Quase 4 anos, Daí a gente se encontrou uma vez. E ele ficou aqui no Brasil com o pai? Sim, ele ficou com o pai e o irmão, no caso, né? O Amaro, que também morava conosco. Que já era grandinho, né? Que já tinha 15 anos, né? Então eu fiz essa experiência, na verdade, os dois tiveram uma experiência semelhante, né? De afastamento. Mas eu tinha também o apoio do meu companheiro, então eu acho que isso facilita muito. Eu acho que uma coisa que a gente sempre deve comentar quando trabalha essas questões de mulheres na ciência é o fato de que no Brasil a gente sempre teve, infelizmente, uma tradição da empregada doméstica. E geralmente as pessoas que trabalham em família são mulheres, né? E tem filhos também. E tem filhos também. Então, existe até hoje no Brasil esse viés de transferência de responsabilidade, né, para um outro setor da sociedade, uma classe social para outra. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser debatida, ela tem que ser olhada no sentido de garantir para essas mulheres que exercem essas atividades um salário de acordo com o regramento das leis trabalhistas e de acordo com o trabalho que ela faz. Se a gente entendesse, enquanto sociedade, que todo trabalhador tem a sua regra estabelecida e ele deve ser respeitado dentro da sua atividade. E se a gente entendesse, como sociedade, que as questões de trabalho e maternidade não são problemas individuais de cada mulher ou individuais de cada família, mas um problema da sociedade e do Estado que precisa ser resolvido de maneira global. Exatamente. É que eu acho que no Brasil, por um lado, a gente tem esse legado que é bastante pesado, né, da sociedade patriarcal e, enfim, monárquica, de ter empregados. Por outro lado, a gente tem sociedades desenvolvidas, como, por exemplo, a sociedade europeia, que eu conheci mais de perto, onde as mulheres não têm a mínima oportunidade, nenhum local onde colocar os seus filhos na hora em que elas vão trabalhar. Exatamente. Então, eu tive uma experiência, enquanto eu fazia doutorado, uma colega que foi mãe, ela simplesmente não tinha o que fazer. Ela não tinha planejado, ela engravidou, ela foi mãe, fazendo doutorado, e ela era obrigada a levar a criança para dentro do gabinete, porque ela não contava nem com a família, nem com estrutura... Isso na Alemanha? Na Alemanha, né, que é considerado um país altamente desenvolvido. Eu me lembro da gente fazer um acordo, eu e ela, que ela estava junto comigo no gabinete, que eu, então, aceitava o bebê todo dia no gabinete. No gabinete ou laboratório? De trabalho. No laboratório, não. Tinha o gabinete onde você escreve e tal. No escritório. No escritório. E se ela tivesse lá dentro uma outra pessoa com uma outra visão, que não aceitasse crianças chorando, gritando, ela teria tido muitos problemas. Então, não pode ser que a gente tenha que, por associações de amizade, de proximidade, resolver o problema uma da outra. Não, isso tem que ser resolvido no âmbito estatal, no âmbito do apoio ao ser humano, no âmbito do apoio às atividades das pessoas, né? Você acha que se você tivesse cedido à pressão e decidido ficar no Brasil e não ir para a Alemanha e depois não ir para a França para ficar perto dos seus filhos pequenos, que efeito isso teria tido na sua carreira?
eu não teria chegado no ponto que eu estou, né? Eu acho que eu estaria um pouco frustrada, de certa forma. Claro que essas situações nunca são totalmente negativas. Talvez existisse algum aspecto positivo que eu não teria como avaliar agora. Como eu me sinto uma pessoa realizada, eu acredito que essa foi a melhor opção. E como eu vejo que os meus filhos e os meus maridos e ex-maridos estão bem, eu também acho que isso foi uma boa opção, né, quando eu vejo isso. Os seus filhos, o que acham disso tudo? É uma boa pergunta. Eu acho que um dia eu vou perguntar para eles. Nunca perguntei assim, né? Mas olhando a vida que eles têm hoje, eu acredito que eles devam ter se beneficiado em parte, porque eles conseguiram construir a vida deles a partir de uma maturidade que lhes foi dada, talvez um pouco cedo, de ter que se virar com algumas coisas, né? Sem a mãe, enfim, uma pessoa a menos, né? No entorno. Eu lembro que o mais velho, uma vez quando eu voltei do doutorado, havia um programa na TV aberta que dizia assim, como é que era? Gente que faz, chamava, né? E um dia a gente estava conversando e ele olhou para mim, mãe, você é gente que faz, né? E eu fiquei olhando assim, eu acho que sim, né? E a tua relação com eles é boa? Eu considero boa, mas acho que essa pergunta eu vou fazer para eles. E depois você conta pra gente, então. Certo. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos agora à nossa segunda entrevistada. Eu sou a Piti Lacerda, tenho 31 anos, prestes a fazer 32. Tenho uma filha de 3 anos, a Betânia, e uma ainda sem nome. Uma criança e uma em produção. E eu sou cozinheira há alguns anos já. Sempre trabalhei em cozinha profissional. Como é que é trabalhar numa cozinha profissional? Em termos de desgaste físico, é uma loucura, assim, porque tanto para homem, quanto para mulher, quanto para alto, baixo, gordo, magro, o desgaste é muito grande, porque a gente tá falando de trabalhar no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, em um espaço quente. E fica em pé o dia inteiro? Pé o dia inteiro. Hoje, na verdade, eu sou empreendedora. Fui jogada para esse lugar do empreendedorismo depois da Betânia. Foi uma gravidez planejada, a Betânia? Zero planejamento. Desespero total. Na verdade, eu lembro de falar com o pai dela em, assim, 100% pânico. Falei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu vou ser mãe. Meu marido olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, então, senta aqui. Preciso te falar uma coisa, por favor, não surta. Aí ele, o que foi? Eu falei, eu tô grávida. E aí ele ficou assim, 5 segundos calado, tipo, numa expressão, sem expressão, na verdade, assim, sem entender o que estava acontecendo. E eu comecei a chorar, eu falei, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ele, a gente vai ser papais? Eu falei, E chorando igual uma louca. E a segunda criança foi a mesma coisa. Eu falei, cara, por favor, não surta. Ele, tu tá grávida, né? Toda vez que você for me contar que você tá grávida, você vai falar pra eu não ficar nervosa ou não surtar? Eu falei, porque eu já tô surtando. Que a segunda também não foi planejada. Não, a segunda então foi menos planejada ainda. Acho que a segunda foi até mais um susto que a primeira, porque na primeira era tudo festa. Vamos ver como é que é. Vocês chegaram a pensar em não ter? Chegamos. Eu cogitei a possibilidade de tirar, com certeza. Fiquei 3 meses fritando, batendo cabeça, total. Porque pra mim era uma loucura ter outro filho, pra ele também, em termos financeiros. Porque é uma loucura criar uma criança no Rio de Janeiro, na semicrise que a gente vive. Porque vocês dois trabalham Exato, em tempo integral, né? Quando você engravidou, então, depois de passar o susto todo, vocês sentaram pra conversar, tipo assim, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar licença. Quando acabar a minha licença, quem vai cuidar do bebê? Vocês tiveram essa conversa ou foi indo, assim? Na verdade, meio que foi indo. A questão da licença foi uma matemática muito grande pra ele poder tirar a licença junto comigo. Ele tirou, claro, bem menos do que eu. Eu tirei 5 meses, né? Porque eu juntei férias e a licença maternidade. Sendo que a minha licença maternidade eu tirei antes de parir mesmo, com 36 semanas cravado, porque o lugar que eu trabalhava era um lugar super hostil, assim. Eu já vinha namorando a ideia de pedir demissão do restaurante que eu tava trabalhando. Eu já tinha passado por alguns momentos de machismo, algumas coisas, assim, que me incomodavam. Foi meu primeiro trabalho em cozinha, quando eu engravidei da Betânia. Ser hostilizada porque eu não sabia quanto tempo levava pra cozinhar um pato. Tinha que ser mulher, sabe? Esse comentário. E você falou que você já estava pensando em pedir demissão quando você descobriu que estava grávida, que era um lugar que você não queria ficar. Como é que você fez para contar para os seus chefes que você estava grávida? Eu lembro que eu, na verdade, contei para minha chefe direta, para a chefe que estava ali, não para os donos do restaurante. Chamei ela para conversar, falei, olha, eu tô grávida. Eu falei para ela, inclusive, nesse dia, que eu queria mudar para amanhã. Eu falei, olha, tá ficando um pouco pesado para mim, porque esse primeiro trimestre é muito complicado mesmo, assim, eu tô muito cansada. Tô com medo de não dar conta de tudo que eu tenho que dar. Eu nunca fui uma grávida prostrada. Eu lembro que com 9 meses eu tava agachada no chão do meu banheiro, esfregando o chão do banheiro, sabe? Tipo,
implorando pra criança nascer também, fazendo uma coisa tipo, vamos sair daqui, querida. E você trabalhava à noite? Trabalhava à noite, trabalhava de 5 às 2 da manhã, mas eu dificilmente, final de semana, eu saía antes de 3. E aí? Foi ignorado solenemente. Nada aconteceu durante os 2 meses seguintes. Eu continuei trabalhando à noite e foi, assim, um período tenebroso, porque foi logo o primeiro trimestre, início do segundo, que é um trimestre que você ainda tá muito cansado. Você ainda sente muito sono, é um sono, assim, descomunal. Você encosta na parede, você dorme, qualquer lugar. É um tanto até desesperador, enjoa muito. Eu enjoei muito, muito, muito. Você imagina, trabalhar na cozinha enjoando. Isso que eu ia te perguntar, porque uma das coisas que eu, pelo menos, mais tive na gravidez era cheiro. De Meu longe, Deus do céu, exatamente, assim. qualquer coisa. E dentro de uma cozinha, eu acho que se eu tivesse que entrar dentro de uma cozinha profissional, ia era vomitar em cima das pessoas. Então, eu normalmente ficava muito enjoada até chegar na cozinha. E aí, quando eu chegava na cozinha, eu acho que alguma chave dentro de mim virava e falava assim, cara, isso aqui é o meu trabalho, preciso trabalhar agora. Vamos trabalhar, fazer as coisas, cortar, limpar, nananã. E aí eu meio que saía desse lugar da gestação, da gravidez, do enjoo e abandonava isso. Mas eu voltava pra casa e dormia, por exemplo, com um pacote de biscoito, água e sal na cama. Eu acordava de 3 em 3 horas pra comer pelo menos um biscoito pra eu não enjoar tanto. Porque de estômago vazio, eu enjoava mais ainda. E aí, beber água era um martírio se eu ficasse enjoada, por exemplo. Você bebe água e vomita, né? Na mesma hora. Exatamente. Era desesperador. Acabou que pintou uma vaga da manhã. E aí, esse meu chefe, que era um fofo, que tinha um mínimo de discernimento, por exemplo, a gente tinha uma máquina muito pesada com a qual eu trabalhava constantemente, que ficava embaixo do meu balcão de trabalho. Todas as vezes, e nenhuma vez ele se incomodou, pedia pra ele pegar por uma questão óbvia. A parada pesava 10 quilos. Aí ele pegava pra mim sem reclamar. E aí entrou um outro chefe no lugar dele. Passou uma semana ali, tranquilo. Esse novo chefe conheceu na cozinha e depois foi só hostilização, assim, dos níveis mais baixos, tipo... Você tá grávida, não doente. Isso é desculpa. Isso é coisa de mulher. Por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher. Porque mulher inventa sempre esse negócio de engravidar. Esse negócio de engravidar. Foram essas palavras. Esse negócio de engravidar. Eu nunca vou esquecer isso. Porque aí ele começou a falar que isso era frescura. Que eu tava fazendo corpo mole. E blá, blá. E falou assim... E cara, isso tem não uma era coisa verdade. Nessa vida que eu nunca fiz dentro daquela cozinha. Justamente porque eu tava grávida. E a gente sabe, cara. Todos sabemos que a gente sempre teve que mostrar pra chegar onde a gente chegou, pelo menos o dobro, e ser perfeita sempre do que um homem que trabalha com a gente, entendeu? E você imagina você tá nesse lugar estando grávida. Então, assim, além da surtação psicológica, chegou uma hora que, fisicamente, aquilo pra mim, assim, já não dava mais. Eu lembro de chegar em casa várias vezes e, assim, abraçar o Felipe, de molhar a camisa dele chorando, assim. Cara, eu odeio esse homem, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Cara, por que eu cheguei nesse nível, sabe? Eu tava só esperando pra poder pegar a licença maternidade mesmo e, tipo, desaparecer daquele espaço. Porque foi tão hostil pra mim o final da gravidez que, assim, eu tinha plenas condições físicas de me manter trabalhando até eu parir. Até 41 semanas, que foi quando eu pari. Mas eu só trabalhei até 36 semanas. Quando eu fiz 36 semanas cravado, eu fui no hospital, peguei a licença e dei entrada. Porque eu não quero mais estar aqui. Então, aí você tirou a licença. E aí eu me vi com uma criança de 5 meses, na qual os 2 primeiros meses de vida foram muito complexos em termos de amamentação. Quando Betânia nasceu, eu vivia aquele lugar do preciosismo maternal, de que sou uma máquina perfeita, meu corpo está pronto para ser materno, está pronto para amamentar, está pronto para ser acolhedor. E no meio desse caminho eu esqueci que eu tinha feito uma cirurgia de mama, uma mamoplastia, e eu tinha tirado várias glândulas mamárias. Então eu não produzia leite suficiente para amamentar minha filha. E isso foi... Sim, a coisa mais desesperadora pela qual já passei. Porque no meu lugar de mãe, Haribo, e vamos lá, sou uma máquina perfeita, linda, vou amamentar a minha filha só no peito, ai, que belo. Eu falhei. E quando eu me vi falhando, eu me vi forçando uma barra até quase 1 mês na minha filha com ela com o mesmo peso que ela saiu da maternidade. Ela sem comer e você achando que... Ela mamando 12 horas seguidas. E meu peito, assim, tipo, 12 horas seguidas, sem sair do meu peito. Meu Deus! Até um dia que eu cheguei na pediatra, a pediatra falou assim, olha só, a sua filha pode convulsionar e dar ruim, assim, tipo, em outras palavras, sua filha pode morrer, cara. Porque ninguém tinha falado pra mim até eu encontrar essa pediatra, querida, você não produz leite. E aí, essa pediatra virou pra mim e me deu um socorro. Você vai sair daqui agora, você vai passar na farmácia, você vai comprar leite, você vai botar numa mamadeira, você vai dar pra sua filha o quanto ela quiser tomar. E, cara, foi a coisa mais aliviante que me aconteceu, assim. Porque quando eu botei uma mamadeira na boca da Betânia, ela mamou, mas assim, mamou num nível. E aí ela dormiu. E me conta dessa primeira vez que você deu mamadeira pra ela.
Foi horrível, mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também. Porque ia de encontro a todas essas regras que eu tinha colocado pra mim antes de amamentá-la, antes dela nascer. Falei assim, só vou tentar amamentar, né, até 2 anos, vou amamentar 6 meses exclusivamente. Cara, nada disso aconteceu. Mas que não são regras que você colocou pra você. Na verdade, que a sociedade coloca pra você, né, que eu resolvi acatá-las, né. Eu não podia amamentar exclusivamente até 6 meses, porque não produzia leite suficiente. Você tinha outras mães com quem você pudesse falar? Ou tava todo mundo naquela coisa, eu tô amamentando, é o momento mais lindo da minha vida? Porque né? Porque pode ser também, né? Sim, claro. Você tinha... As pessoas no teu entorno estavam em que vibe? Então, eu acho que o grande barato desse encontro de mães, que eram amigas, não eram amigas tão próximas, e a maternidade uniu muito mais a gente, foi justamente a gente não se julgar, mas se ajudar. Por exemplo, até eu conseguir sair com a Betânia e dar mamadeira pra ela na rua, sem eu me julgar, foi complexo, assim, eu me sentia completamente... Você não queria ninguém vendo você dar mamadeira? Claro que não. E aí eu ficava real, morrendo de vergonha. Caraca, eu tenho que dar uma mamadeira pra minha filha, bicho. E todo mundo bota os peitos pra fora. E aí você ficou 5 meses em casa, então? E aí você tinha que voltar pro trabalho, e aí como foi? E aí foi um inferno. Você tinha com quem deixar? Não tinha com quem deixar, não tinha grana pra pagar uma creche particular. Eu não tinha pra onde correr. Ou eu botava numa creche, ou ficava com a criança. E aí eu falei, Felipe, eu vou segurar pelo menos mais uns meses, vamos ver até onde dá. E aí foi um processo meu mesmo de começar a querer me desvincular um pouco também, sabe? Quando a Betânia fez 10 meses, a gente pôs ela numa creche particular. Falei, cara, eu preciso poder tomar banho sem ter um carrinho dentro do meu chuveiro, assim, dentro do meu banheiro. Aguentei 10 meses. E aí a gente botou primeiro ela na creche durante 4 horas. E depois eu fui aumentando gradativamente. Acho que no total mesmo foram quase 18 meses. E aí eu comecei a pegar freelas de novo. Eu comecei a fazer bicos ali, bicos aqui. E aí todos os empregos que vinham pra mim vinham num esquema... Não tem feriado, não tem final de semana. E, cara, todas as creches são um lugar de... Tem feriado, tem final de semana. Tem muito feriado. E aí pintou uma vaga num hotel maravilhoso. O salário ótimo. Eu falei, eu vou lá, vou tentar. Aguentei 3 meses. E aí falei, cara, então eu vou empreender. Aguentou 3 meses por causa de confusão com creche, com filho, e aí criança fica doente. Quem é que vai pegar? E teu marido não podia porque Não, o meu marido, ele até pega, ele até leva, mas é o até. Ele tenta pra caramba. Eu digo que eu sou casada com um unicórnio, assim. Ele consegue entender que ele é machista porque nasceu homem, ponto. Ele sabe disso. E ele luta diariamente contra isso. E uma das coisas é essa questão do cuidado com a criança, né? Isso sempre recai muito mais sobre a gente do que sobre eles. E aí, em relação ao trabalho, foi exatamente isso. Era inverno, a Betânia não parava de ficar doente, porque criança com 1 ano e pouquinho, fica doente pra chuchu. E aí rolou aquela coisa de tipo, cara, tem que faltar de novo, tem que faltar mais uma vez, eternamente. A realidade dos fatos é que o mercado de trabalho tá zero pronto pra receber uma mãe. A gente não tem nem estrutura, nem acolhimento, nem empatia pra estar dentro desse lugar. E aí, enfim, fui jogada pra esse lugar do empreendedorismo, que eu acho uma crueldade com 90% das mães. Que quer dizer o quê, o lugar do empreendedorismo? O que é? Eu preciso me virar pra ganhar dinheiro. Tenho uma filha pra criar, então vou empreender. Pra mim, assim, é uma palavra completamente da moda. Ah, eu sou empreendedora, sou empresária, né? Parece que você vai dar entrevista no jornal, parece empresária. Empresária do quê, cara? Empresária do quê? Na verdade, você tá se virando, né? Exato. Você não sabe nem o que é capital de giro, você não tem investimento, sabe? Propaganda é a alma do negócio. Com que dinheiro você vai pagar propaganda se você não tem dinheiro pra pagar teu aluguel, assim? Você tá vendendo o almoço pra pagar a janta. E nem todas as mães querem empreender. Que maravilhoso deve ser você ter 2 filhos e ter um salário fixo no final do mês pra você, mesmo que você esteja contando moedinha, você sabe que vai ter aquele fixo no final do mês. Eu hoje... Se eu não trabalhar, final de semana, feriado, madrugada, não entra dinheiro. O que você tá fazendo? Eu tenho uma confeitaria em casa. Eu faço bolos, doces. É a única coisa com a qual eu não trabalho. As 2 únicas coisas, necessariamente, são derivados de leite e açúcar. Eu atendi uma moça essa semana que a filha dela tinha alergia a laranja, maracujá, maçã, ovo, soja... E não me lembro se era girassol ou canola, porque eu fiquei na missão do que eu vou usar, que óleo vegetal eu vou usar. Nossa, que dificuldade. Significa você ser a sua gerente de vendas, sua gerente de compras, contadora... Você não tem sócio, você não tem um sócio ou uma sócia, Não né? tem. Se você é uma microempresa e você não tem um investimento inicial, você vai fazendo ali, sobrevivendo aos trancos e barrancos. Literalmente, tipo, vendendo almoço pra comprar janta. Entra um dinheiro que você já separa, que é pra uma coisa, que na verdade já tem um buraco que você vai tampar com aquele dinheiro que entrou. Então, assim, não é uma matemática simples.
Mudando um pouco de assunto agora, com relação ao teu casamento. Mudou alguma coisa no teu casamento depois do nascimento da tua filha? Eu tive várias fases. Eu tive fases de lua de mel durante a gestação. Ai, vamos ter um filho, mão na barriga, fotinho com a mão na barriga. E tive momentos pesadelos, assim. A gente nunca brigou, assim, de, tipo, se xingar e perder o decoro, vamos dizer assim. Mas não foi um processo automático, assim, pra ele. Tipo, virei pai agora, eu tenho outras funções. Isso é pra Cara, quê? eu vou te falar com sinceridade. Sim, eu não tenho dedos pra contar quantas amigas minhas com bebês no período entre 5 meses e 1 ano e pouco, os maridos deliberadamente traíram elas, foram pra fora de casa ter casos, porque se sentiam muito sufocados ou porque tinham as suas necessidades masculinas, como se aquela mãe que estivesse cuidando daquela criança não tivesse necessidade nenhuma, não sentisse tesão, não tivesse vontade de transar, não quisesse ir pra rua. Não tivesse sufocada, Não tivesse né? Porque sufocada. ficar em casa cuidando de um neném... Quer dizer, agora você engravidou de novo, né? Engravidei é uma loucura, né? E aí? Eu engravidei de novo, voltei pra terapia, assim, no dia que eu descobri que tava grávida. Eu não conseguia nem falar quando eu cheguei no consultório. Eu tava muito desesperada. Porque era um consenso entre eu e meu marido que era uma loucura ter outro filho. E, ao mesmo tempo, assim, eu já tinha passado por um aborto, por opção, antes de Betânia. Antes da primeira. E por mais que eu tivesse saído, eu tivesse entrado naquela sala de cirurgia e tivesse saído de lá completamente segura da minha escolha, eu saí de lá e fui viver minha vida. Fui comprar uma calça jeans. Completamente segura. Foi a pior experiência que eu já passei na minha vida. Quando alguém fala pra mim, vai liberar o aborto, vai ser uma loucura, geral fazendo aborto. Eu falei, cara, porque você nunca passou por isso. Geral fazendo aborto. Que se liberar vai sair todo mundo fazendo como se fosse anticoncepcional, né? Você nunca passou né? por isso, cara. Você nunca passou por isso. Você nunca teve que entrar numa sala extremamente fria com pessoas que você não conhece, fazendo uma coisa que é contra a lei, sabe? Que você não faz a menor ideia de se você vai sair dali viva, sabe? Sou uma pessoa extremamente privilegiada. Gastei um dinheiro nesse aborto. Foi na melhor clínica que eu podia achar. Foi pra São Paulo, sabe? Tipo, num lugar asquerésimo, maravilhoso e tal. Mas dentro de todas as condições, dentro de todas as condições, eu não fazia a menor ideia se eu ia sair dali vivo ou não. Entendeu? E ninguém quer, assim, não é uma coisa que ninguém quer. Exatamente. É uma condição completamente horrível. Não tem outra palavra. É ruim, é muito ruim. E aí, fazer um outro aborto pra mim era, tipo, muito surreal. Não é que era inimaginável. Difícil, né? Era uma decisão, assim... Eu me questionei durante 3 meses, assim... Mas essa primeira gestação, que eu resolvi fazer um aborto, que eu tinha nenhuma estrutura, eu morava com meus pais ainda, assim... Um outro lugar, que eu fiquei me questionando por que eu me deixei chegar nesse momento. Tipo, por que você engravidou? Exato. E ao mesmo tempo eu ficava me colocando num lugar do tipo, caralho, meu irmão, isso aqui não é culpa só minha, sabe? Eu não fiz sozinha. E não é culpa. E foi uma noia, assim, um mix de sensações. Foi choro constante durante 3 meses, dentro do banheiro, no chuveiro, tomando banho, pirando, 100% pirando. E me questionando se eu deveria ou não seguir com essa gravidez, embora desde o primeiro momento eu soubesse que eu não ia ter coragem de tirar. Você faz parte de um coletivo, de um grupo, eu não sei, que tem o nome de Não Me Chamo... Mãe. Não Me Chamo Mãe. Não Me Chamo Mãe. Não Me Chamo Mãe. Exatamente. Quem é que teve a ideia desse nome e por que tem esse nome? Então, coletivo? Somos já várias mulheres. Ele nasceu dessas nossas discussões da maternidade, desse lugar em comum, por exemplo, do meu movimento de ter que dar uma mamadeira e me sentir envergonhada, de uma traição que uma amiga recebeu, de um lugar de, tipo, me entendi como um casal não monogâmico depois de ter a minha filha. Desses lugares não comuns, ou então desses lugares não falados ou velados que as mães vivem constantemente. Por que o meu emprego é menos importante que o seu? Por que você não pode levar a criança na pediatra se eu sempre eu que tenho que levar? Por que eu que tenho que levar e buscar na creche? Ou por que eu sou julgada se a minha filha toma todinho quando ela tem 9 meses? E a gente vai postando textos e histórias de outras mulheres, do que essas mulheres passam, do que essas mulheres sentem, das histórias dessas mulheres. Sempre conectado ao lugar da maternidade, mas com o protagonismo da mulher e não do filho, não da maternidade em si. Por isso que chama Não Me Chamo Mãe. Exato. Porque a coisa que mais irrita com você é mãezinha. Vem na agenda da sua filha, mãezinha, querida, eu tenho um nome. Isso aí é irritante, sabe? Mesmo, né? Ô mãe!
Mãe que pode me chamar é Betânia. Betânia me chama de mãe. Eu entendo até que eles chamem, porque eles não sabem o nome de todo mundo, né? Dá pra entender, mas realmente dá nos nervos demais. Quando a gente tá falando, até você descobrir uma pediatra que você realmente gosta, você passa pela mãezinha, mamãe. E aí, mamãe, como tá? E quando você vai com o papai? Como é seu nome? Felipe. E aí, mamãe? E aí, Felipe? O Felipe tem nome, você não, né? Claro, eu sou apenas a mãe, né? Aí... A ideia surgiu desse lugar, do não me chama mãe. Bicho, não me chama mãe. Essa não é minha profissão. Essa é uma condição que eu assumi agora. Também. Obrigada, Pete. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegamos ao fim do 5º episódio da 2ª temporada do Maria Vai com as Outras. E fica o convite para você continuar essa conversa sobre mulher e mercado de trabalho pelo e-mail mariavaicoasoutras@revistapiauí.com.br. E isso foi o que fez a Luísa Bianchini, que contou pra gente por e-mail que o Maria tem ajudado ela a entender o que é feminismo. E ela diz o seguinte, abre aspas, não de um jeito acadêmico, teórico, mas de um jeito muito real e humano, com muitas nuances e até contradições, fecha aspas. Ela diz também que a experiência das outras mulheres que são entrevistadas aqui no Maria tem ajudado ela a enxergar melhor certos incômodos, é a palavra que ela usa, no ambiente de trabalho. E você também pode falar com a gente pelas redes sociais. O Maria tem uma conta de Twitter, que é @MVCOpodcast. E tem também um grupo no Facebook para comentar os episódios, para vocês sugerirem pautas, para a gente compartilhar, comentar reportagens que saíram em outros lugares. Tem recomendação de podcast, de filme. É um grupo bem bacana. Entra lá. Foi exatamente nesse grupo do Facebook que a nossa ouvinte Letícia Dacker contou que se identificou muito com a Camila Fernandes, a nossa entrevistada do episódio sobre beleza. Porque a Camila fala muito da obrigação de ser bonita e da dor de não ser bonita, que são coisas que parecem não perturbar em nada os homens. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria. Esse episódio teve a colaboração da Isabel Scorza, que faz as nossas transcrições, e também da Cláudia Peterson e da Débora Rodrigues, que organizaram a gravação da entrevista com a professora Nádia Peste lá na rádio da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio, o nosso engenheiro de som é o Dani Di, que nos grava no Estúdio Rastro. Nossa editora é a Mari Romano. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabassi. E a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. Eu sou a Branca Viana. A gente volta daqui a 2 semanas, sempre a partir das 5 da manhã.